Desses dois motivos, tem um principal? Sem sombra de dúvida, o clima ele tem sido um fator de grande impacto na queda de 24% que aconteceu na safra da laranja, estimada para o ano safra 2024-2025. Nós tivemos, todo mundo lembra, aquele período de ondas de calor enormes no estado de São Paulo, principalmente na região noroeste do estado, que é uma região produtora importante. E aí a planta, para se defender, o que ela faz? Ela solta a flor ou o frutinho que está ainda em desenvolvimento. E esse foi o fator aí de grande impacto que fez com que essa queda fosse tão acentuada. Esse calor e a falta de chuva, a seca, né? Foi bem na época da florada, então? O calor, ele é típico do verão brasileiro. O interior de São Paulo, ele é quente, mas tem uma situação que é atípica, que é você ter diversos dias subsequentes com temperaturas acima de 35 graus, que é um limite para a planta. Quando isso acontece, agronomicamente, a planta ela se defende desse calor para que ela possa continuar existindo, viva, e aí ela acaba soltando os frutos que precisam de água para enchimento e é uma maneira que ela tem para se defender desses climas extremos da natureza. Bom, então o calor e a falta de chuva a partir de novembro é que são os principais problemas. Para essa safra, sem sombra de dúvida, o calor e a falta de chuva são os principais problemas que aconteceram com esta safra que está em curso agora. E uma das principais doenças da laranja, o greening, ele teve influência em que ponto, em que situação? O greening hoje, acima de tudo, ele é uma grande preocupação. Nesta safra agora, a 2024 e 2025, a incidência ou a severidade do greening nas plantas não foi tão grande. Tanto que o que o Fundecitrus estimou como taxa de queda é muito parecido com o que aconteceu no ano passado em decorrência do greening. Agora, para o futuro, sem sombra de dúvida, o greening é uma grande preocupação. Por quê? Porque ano a ano, aquelas plantas que já estão infectadas, o grau de severidade ele vai aumentar. E com isso a gente vai ver uma taxa de queda maior e isso certamente é um problema que o setor vai ter que enfrentar. 24% de queda na produção é quase um quarto de tudo do ano passado, né? O que significa isso? Bem, o que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos no quinto ciclo consecutivo entre safras pequenas e médias baixas, e essa é a menor de todas. O que isso causa no mercado é uma grande restrição de fruta e, portanto, uma restrição da produção de suco. Então a gente acabou enxugando o mercado internacional do abastecimento de suco e isso fez, obviamente, com que os preços eles subissem no mercado internacional e também aqui no mercado nacional quando a gente fala da produção de frutas. E houve redução na área plantada também, não? A área plantada tem se mantido relativamente estável nos últimos anos. Houve sim uma diminuição da área plantada ao longo dos últimos 20 anos, mas isso é muito em função pelo aumento da eficiência. O produtor brasileiro ele é muito eficiente e cada vez mais ele planta de maneira mais adensada. Então você tem um número maior de árvores por hectares, com uma produtividade mais elevada. Então, hoje, a citricultura brasileira ela não precisa da mesma área que ela tinha antigamente para produzir o que ela tem de potencial produtivo ainda hoje. A questão é se o clima ele vai colaborar ou não para que a gente consiga atingir o máximo desse potencial produtivo. E para tudo voltar ao normal, o que precisa então? Da ajuda de São Pedro. Precisamos que o clima ele volte a condições normais desde a florada, passando pela parte do chumbinho, do enchimento de frutas e aí a gente pode ter uma colheita um pouco mais tranquila em relação do que a gente obteve nesses últimos 5 anos, que está virando uma espécie de novo normal e é um ponto que, sem sombra de dúvidas, a cadeia vai ter que se debruçar e entender como que será esse manejo daqui para frente. Produzir alimento é um trabalho muito importante para a humanidade, né? O produtor quer ser bem remunerado por isso, óbvio, pelo trabalho, todo mundo quer ser, né? Mas esse valor aí é o valor adequado?
Bem, o preço alto acho que ele é uma decorrência de oferta e demanda. Então acho que todo mundo ele quer ser remunerado pelo seu trabalho, isso é absolutamente justo. Agora, quem dita a regra do mercado é o próprio mercado. E aí é um equilíbrio entre o que a gente tem de demanda e o que a gente tem de oferta. Nos últimos anos, a oferta tem sido muito curta. E isso faz com que os preços acabem se valorizando no mercado internacional e, por consequência, aqui também dentro do mercado brasileiro. É a concorrência por fruta e a concorrência por suco. E isso, claro, ele é bom para todo mundo. Agora, tem um impacto que a gente não conseguiu medir ainda, que é quanto que esse aumento de preço ele vai impactar na demanda. Porque a gente não pode esquecer que suco de laranja, apesar de ser uma delícia, ele é um produto substituível. Então, quando o consumidor, principalmente na Europa, Estados Unidos, enfrenta um preço muito elevado, eles têm a prerrogativa de querer ou não partir para um outro produto. É claro que tanto nesses dois blocos, na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente tem visto um processo inflacionário generalizado, não uma superinflação, mas tem havido uma certa inflação, e isso acomoda um pouco, disfarça um pouco esse aumento de preço que vem acontecendo na cadeia do suco de laranja. Agora, ainda assim, isso não deixa de ser uma preocupação para todo o setor. Agora, esse preço parece estar um pouco exagerado, né? Mais uma vez, quem forma preço é o mercado. E isso começa sempre com a dona de casa ou o consumidor que vai fazer ali a sua compra e aí ele pega, ele escolhe o seu produto, coloca dentro de um carrinho, passa na loja de conveniência, pega o seu suco de laranja e consome. O mercado, ele não acontece do Brasil para o exterior, e sim do exterior para o Brasil. E a venda, ela diminuiu ou não? Como é que a indústria que compra de vocês está reagindo a isso? Não, a indústria, no caso, a nossa indústria processadora de suco de laranja, ela continua em busca de laranja. Se tivesse mais laranja seria ótimo, então hoje a grande preocupação é justamente a restrição e essa é uma preocupação que também tem dos nossos clientes. Obviamente, os nossos clientes eles têm ali a prerrogativa de tentar lançar novos produtos, fazer, enfim, inovações. O consumidor ele é muito novidadeiro, gosta disso, mas a gente tem plena confiança que o suco de laranja continuará sendo, como sempre foi, o sabor preferido aí de todo mundo. Houve redução na compra? Não, não houve. O que acontece hoje é uma restrição de oferta. Então, hoje, o que a gente tem produzido não é o suficiente para atender a demanda global. Hoje, a oferta de suco de laranja está rodando abaixo do que o mundo necessita. E isso causa um impacto, né? Tem que se virar nesse momento, né? Exatamente, é claro, todo mundo tem produto para entregar, todo mundo tem produto para colocar na prateleira e o consumidor ele acaba fazendo a sua escolha. Agora, é importante também te lembrar que isso é uma questão cíclica, isso acontece de quando em quando. Às vezes você tem períodos em que você tem problemas, como nós estamos enfrentando agora com o clima, que acabam impactando aí em toda a estrutura da cadeia. Agora, isso com o tempo passa, com o tempo você vai tendo acomodações, enfim, a produção ela vai voltando um pouco mais ao normal e o mercado ele volta a trabalhar de maneira mais parecida com o que é historicamente. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não tem uma previsão, porque como a gente está conversando aqui, depende muito do clima.